mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, começando mais um Podinista. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante pra gente, se policiar, começar a prestar atenção no que a gente fala, como a gente fala, pra gente, ajudar a sociedade a dar uma evoluída aí, certo? E daí cada um fazendo sua parte, eu acredito que isso vai ser mais fácil. A gente vai falar um pouquinho sobre inclusão, acessibilidade e todas essas possibilidades que precisam existir, né, na nossa sociedade. Nossa, até rimou, né? É isso. Gente, antes da gente começar, não esqueça de seguir o Podinista nas todas as nossas redes sociais para ajudar esse projeto e a gente continuar aqui trazendo cada vez mais mulheres fodas para a gente conversar, certo? Hoje eu tô aqui com a Alessandra da Costa, que vai falar um pouquinho sobre, além do projeto dela, mas também falar um pouquinho sobre inclusão, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Então, Alessandra, fale um pouquinho de quem você é para o pessoal te conhecer. Olá, né? Sou a Alessandra e... antes de falar qualquer coisa, gosto de me descrever para as pessoas. Já que a gente fala de inclusão, a gente quer incluir todas as pessoas, né? Sou a Alessandra, né? Eu tenho cabelo castanho, longos. Eu tô com um vestido bem florido, né? Tô sentada aqui na frente da Bruna. E é isso, eu sou baixinha, sou uma mulher que tem 1,50 m. E vou falar um pouco sobre a inclusão, né? O projeto que a gente tem é do Aventureiros da Inclusão. O projeto do Aventureiros da Inclusão é uma união entre, como eu sou uma mulher com deficiência, é unir a pessoa com deficiência em projetos que são diferenciados na sociedade, né? A aventura, ela pode estar em qualquer lugar, mas sendo uma mulher e aventureira, é difícil a gente encontrar, né? Mas está em uma aqui, aventureira, que vocês estão conhecendo. E a gente está trabalhando, o canal do Aventureiros, ele tem essa... de unir várias pessoas, inclusão mesmo, né? Não importa que tipo de deficiências múltiplas. E também a gente luta, a gente é ativista, a gente luta na cidade pelos direitos e tudo mais. E é isso, né? Eu acho que deu para dar uma resumida. Muita coisa, sim. Né? Mas durante a conversa as pessoas vão bastante coisa. Isso, as pessoas vão te conhecendo mais. Então eu vou aproveitar e descrever um pouco o nosso estúdio, que eu acho que isso a gente nunca fez. Me descrever e daí qualquer coisa a equipe também se descreve aí um pouquinho. Bom, o Podinista ele é gravado num estúdio isolado, então tem espumas na parede. A gente tem uma mesinha aqui que fica entre eu e a convidada pra gente apoiar. Eu estou vestida de uma camisa listrada, preta e branca, cabelos longos. Hoje tá um pouco ruivo o cabelo, às vezes não fica tanto. Eu sou bem alta, eu tenho 1,85 m de altura. Sou... o que mais? Sou tatuada. Você tá sentada? Estou sentada. E temos aqui na equipe, temos a Tati e a Júlia. Vocês querem se descrever? Pode ser. Eu sou gorda, sou plus size, tenho 1,69 m, não sou tão alta nem tão baixa. Tenho cabelos curtos e ruivos. Bom, Sua vez, Júlia. eu sou morena, em alguns momentos, que agora faz tempo que eu não pego um sol, né? Tenho um cabelo castanho, tenho uma altura, acredito que é média, vamos falar assim, né? Da população, 1,69 m. Tenho óculos, tô sentada, eu não falei que eu uso óculos. sou tatuada, doida, mas sou feliz e Tá de trancinhas tô hoje? de trancinhas hoje e tô ansiosa pra conversar sobre esse assunto, que pra mim é bem importante Sim. e inclusivo. É interessante, porque Sim. a gente não tá acostumada a fazer isso e é um processo bom. Não é? Assustador e bom. Assustador e bom. E tô louca. Olha, Pessoal, preciso então desse você na bom. sua casa se descreva. Se descreva, é importante. Bom, vamos começar. Você quer começar pela polêmica ou começar pela... Que ela mesma falou que é polêmica. Então, vamos pela polêmica, daí a gente já tira o band-aid. Pode ser. Então, vamos lá. Você comentou com a gente que é um pouco difícil explicar o que é a inclusão e que ela tá um pouquinho junto ali da segregação, é isso?
Não, na verdade, assim, não tá perto. Na verdade, era para não existir, né? Nós somos um contexto de pessoas que queremos que todo mundo faça parte dessa sociedade e que todos tenham o mesmo direito. E todo mundo tem os mesmos deveres já, então podemos ter o mesmo direito. E o direito é muito simples, né? A gente aceitar todos como são. Coisas que nós, pessoas com deficiência, não somos aceitos em sociedade, né? Porque se você tem uma deficiência severa, aí você é conhecido como coitado. Se você tem uma deficiência leve, as pessoas falam assim, será que tem mesmo? Duvido. Então, assim, e tem as deficiências que são invisíveis, que são né, interiores, né? Então, são deficiências... Então, assim, é muita coisa sobre deficiência e a gente precisa... E a gente, como a gente anda naquele... A gente tem medo de acreditar no outro, então a gente nunca acredita que possa ter. Então, a gente sempre duvida. E quando a gente fala de deficiência, a deficiência a gente acredita que a pessoa tem. E a gente tem que abrir esse leque e acreditar que a pessoa tem a deficiência. Que normalmente a gente fica nessa coisa de... Tem que ser visual, né? Pra gente realmente acreditar. Sim. E a gente quer que as pessoas participem de de tudo que tem. De do que a sociedade tem para oferecer. E isso não acontece, né? Não acontece, a gente não acontece no poder público, você não consegue chegar até o poder público. As pessoas com deficiência têm dificuldade de direito, quando os direitos são tirados. Falar de pessoas com deficiência é ruim. É ruim porque a gente está o tempo todo falando de lei. E vocês estão sempre na defensiva? Sim, estamos sempre na defensiva. E quem pode brigar, tá brigando. E eu sou essa pessoa que tô aqui brigando. Sempre. Sempre. Você vai ver sempre. Eu não vou conseguir o tempo todo brigar por tudo. Não dá. Mas eu vou estar... Sempre quando eu conseguir pontuar, eu vou estar brigando. Porque é o que dá, gente. O poder público só aceita se você entrar brigando. Infelizmente. A segregação... A inclusão seria que todos pudessem participar e que a gente não precisasse discutir sobre o que é inclusão. E que não fosse uma dificuldade a gente se descrever, de tão difícil que é a gente se descrever para uma pessoa que seja cega ou que tenha uma baixa visão e que não enxerga a cor e tem múltiplas deficiências. A segregação, ela entra nesse patamar. Eu até aceito você aqui, mas você que tem que conseguir chegar aqui. Se você conseguir chegar, você chegou. Se não... E aí isso não é inclusão. É isso. Dá medo falar de inclusão. É que dá medo porque, assim, eu olhando acho que eu posso falar até de privilégio mesmo, né? Não é uma coisa que a gente discute facilmente no dia a dia. Na minha família... A gente tem uma bebê, né, que a gente fala sobre, mas é velado. As pessoas têm medo, têm vergonha, têm receio, estão em processo de aceitação sobre. Então, é delicado a gente conseguir conversar sobre isso. E por onde que a gente começa, assim, pra gente conseguir ajudar, pelo menos? Então, a gente tem que começar que a gente é jovem e a gente vai ficar velho. E a velhice vai trazer várias limitações. Só que como a gente é uma sociedade que não aceita a velhice, então a gente não aceita essa limitação de ser velho. De que você, mais velho, você vai perder um pouco da sua audição, que você vai perder um pouco da sua mobilidade. Então, é por aí que você tem que ver. Você vai ficar velho. Você hoje pode ter toda a habilidade que você tem. Mas você vai ficar velho. E você vai perder. Você vai perder vários ritmos. O ritmo da sua vida vai ficar desacelerado. Ou amanhã você pode quebrar um dedo. E esse dedo fazer falta. Você fica com ele engessado. Porque esse dedo engessado é uma falta de mobilidade. E sabia que é uma deficiência temporária.
E as pessoas acham que não, que a deficiência, ela pode ser uma deficiência temporária também. Eu nunca ouvi esse termo, deficiência temporária. E você falou do dedo assim, certeiro que eu quebrei o dedo. E eu fiquei assim... era engraçado que eu comentava o tempo inteiro. Ai, meu dedo. Ai, não sei o que é o dedo. Ai, gente, no dedo. Ai, eu não consigo fazer isso. Eu ia dirigir. Eu ia dirigir, eu bati. Pelo amor de Deus, Senhor. Sim, para vocês verem como vocês já participaram. E a outra coisa que é temporária, a mobilidade temporária, é quando você é mãe e você tem que carregar um bebê. Então, você precisa desse tamanho, né? Desse metro quadrado como pessoa para utilizar esse espaço. Mas se tiver um bebê, você precisa de um pouco maior esse espaço. Precisa de um carrinho um pouco maior. E a mesma coisa um andador, uma cadeira de roda. A gente, antes da gente chegar nessa deficiência, a gente vê que existem outras limitações antes de chegar nessas limitações mais severas, né? Que exigem um tamanho maior de mobilidade. Acho que até a obesidade pode contar como uma deficiência temporária, né? Sim, também. Eu acho... Deixa eu só inserir aqui eu acho que o que é legal dessas lutas é a gente conseguir entender que... Porque, assim, a maioria das pessoas pensa o seguinte: não me afeta, então eu não me incomodo e eu não vou mudar isso e eu... Enfim. E o legal das pessoas que representam, assim como você, uma luta, é que você não está pensando só no seu espaço. Na minha deficiência, né? Você está pensando nas pessoas que estão na sua frente, que já são mais velhas, enfim, que já passaram por aqui, e as pessoas que estão chegando. Então, é muito mais sobre a compreensão do próximo, porque enquanto a gente não sente na pele, parece que a gente não faz parte daquilo, então a gente não tem que se preocupar com aquela luta. Sim. Quando, na verdade, é ao contrário. Porque a gente tem que olhar para as outras dificuldades e para as outras realidades e buscar dar espaço para essas pessoas. E entender que o nosso espaço também tem que ser o espaço de outras pessoas. Sim, sem diferenciar. Sim. E nessa sua fala, eu até falo para muitas pessoas que hoje, o direito que eu consegui hoje são de pessoas que lutaram lá atrás, pessoas que eu não conheço. Então, o direito que eu tenho hoje são de pessoas que lutaram para eu ter esse direito hoje. Então, essa luta que eu tenho hoje, eu sei que eu não vou conseguir absorver ou conseguir um direito dela, mas eu vou deixar para outras pessoas que vão nascer ou que já estão aí, que vão usufruir desse direito, né? Por isso a importância de a gente ter essa visão mesmo, Sim. de que o pouquinho que a gente faz hoje vai ser muito lá na frente. Por isso que a gente fala assim, em algum momento na vida alguém já teve uma deficiência e não sabe. Por isso que quando a gente fala dessa deficiência temporária, a pessoa fica assustada, assim, fala, nossa. Porque é um termo que não é usado e eu, querendo ou não, se você quebra um braço, você está deficiente naquele momento. Sim. Você sabe que se você quebrar uma perna e você precisar do direito, quando a gente fala do direito é o cartão do ônibus para andar no ônibus, ou precisar de um ônibus especial, ou aquele cartão do carro. Se você precisar, você tem o direito. Enquanto você está com aquela mobilidade temporária, você tem o direito de uma pessoa com deficiência. É o mesmo direito, gente. E como que funciona daí com relação ao poder público? É tão rápido quanto a gente gostaria que fosse? Não. O poder público... tem algumas mães na cidade que são ativistas. A gente teve esses dias uma fala na Câmara e uma das falas das mães é esse, que a gente tem a lei municipal na cidade e mesmo para conseguir o direito com a lei, precisa entrar com uma ação judicial. Por exemplo, assim, por uma ação para uma fralda, por uma ação porque a criança com deficiência, uma lei municipal de Sorocaba, a criança pode ter uma pessoa, né, junto com ela na sala de aula, né, uma acompanhante na sala de aula, né, e mesmo assim só consegue se for com uma ação judicial. Bacana, ou seja, fizeram a lei para deixar ela escondida, basicamente, porque se não se cumpre... Precisa... Sempre quando a gente fala de poderes, de lutas ativistas,
sempre as lutas ativistas, você vai ver pessoas brigando na Câmara Municipal, você vai ver sempre gente na rua, você vai ver a maioria são ativistas que brigam, então sempre é uma luta mais ativista, de pessoas que são ativistas. Tem que estar lá pedindo, chamando Sim. e pontando o dedo na cara. Porque a pessoa ativista, por exemplo, assim, né? Eu sou ativista da pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, aonde eu chegar, você vê que eu tenho uma deficiência. Então, às vezes, eu nem preciso falar nada. Mas por eu estar naquele espaço, já sou uma pessoa que dá pra ver, né? Uma deficiência visível. Então, já sou uma ativista por estar lá, ocupando um espaço, né? O seu espaço de dever, né? Isso, de luta, de tudo mais, né? Eu sempre falo para as pessoas, né, essa diferença, né, de militância e de ativista. Porque às vezes fica um pouco... Às vezes as pessoas não sabem, né, o que é ser o ativista, né? E o ativista é isso, a pessoa nem precisa estar brigando, mas é uma pessoa que tem uma deficiência e que de repente foi assistir uma peça de teatro. E a gente vê que os lugares de teatro ou de cinema são restritos. Então, já é uma pessoa que está ocupando um espaço, ela já é uma ativista por estar ocupando aquele espaço, né? Ela se torna automaticamente, de alguma forma. Isso, E a militância não, a militância é eu aqui lutando, né, de ativismo, e vocês querendo fazer parte dessa luta. Aí vocês entram como militância. Porque vocês são pessoas que não são... disseminar a informação. Que não são pessoas com deficiência, mas estão... Legal, isso é bom. Dessa causa. Se vier de um lado honesto, eu acho interessante a militância. Sim. Né? Porque também tem sempre os pontos negativos, todos, né? Mas eu gosto de explicar isso, porque às vezes fica perdido esses assuntos sobre ser ativista e ser militância. E eu lembro que eu mesma não sabia se eu era ativista ou se eu era militante. Porque é difícil você mesmo adaptar a nomenclatura disso. Eu ficava, será que eu sou militante? Será que eu sou ativista? Eu vou ter que estudar sobre isso para ver quem eu sou mesmo. Para conseguir entender onde que eu me encaixo. Aí, por isso que eu sempre falo assim, eu gosto de explicar para as pessoas entenderem. Pessoas que gostam de lutar, igual eu. Isso é bom. De brigar. Eu gostaria de ter mais essa energia de brigar, porque às vezes eu fico só na travação. Falaram alguma coisa pra mim, eu fico... joia e tchau, né? A pessoa trava, dá um joinha assim em silêncio e continua andando, como se nada tivesse acontecido. Mas a gente, como mulher, a gente precisa ter mais, né? Eu também travo em algumas coisas, em 1000 coisas de mulheres, né? Tipo, eu acho que na luta da deficiência eu sou mais ativista, mas como mulher a gente dá umas travadas nesse mundo patriarcado, né? Eu queria ser mais briguenta com os homens. Eu acho que a gente chegou lá. A gente pede pro universo trazer essa força aí pra gente conseguir. Mas vamos voltar um pouquinho na sua história. Quando que você começou a sentir a necessidade de falar mais sobre inclusão? Eu na faculdade, eu queria escrever um artigo e eu não... Sou das artes, né? Sou formada em artes, né? Formada em teatro. E aí eu entrei para fazer o curso de psicologia. E eu falei, nossa, eu preciso escrever qualquer coisa. Quero publicar nessas revistas científicas. E eu não sei o que eu vou escrever. E aí eu tive auxílio de pessoas que trabalham comigo, que são pessoas com deficiência. E falaram, por que você não escreve sobre a pessoa com deficiência? Eu falei, nossa, posso escrever mesmo sobre isso. Vou tentar dar uma lida sobre isso. E eu não consegui achar muita coisa para escrever. Mas aí, achei assim, como eu não consegui achar muita coisa, eu acho que aí eu fiquei mais empolgada em querer. Achar, fuçar. Falar, por que não tem? Quantas pessoas com deficiência tem por aí? Por que não tem pessoas falando sobre isso? Tinha pouca referência. Né? E quando você vai escrever alguma coisa científica, você precisa de referência. Cadê essas referências? Aí foi o que eu comecei. E aí eu também fui falar com a minha professora, e ela falou, e aí outra fala, que é muito marcante, né? Ela falou que se eu queria escrever sobre inclusão, é porque eu tinha algum problema. Com isso? Com isso. Aí eu falei, nossa, eu tenho um problema. Nossa, eu vou ter que resolver esse problema, será? Você teve que, tipo, mergulhar em você para entender de onde veio isso? Eu tenho um problema.
Aí essa minha amiga falou assim, eu falei assim, eu falei, será que eu tenho um problema? Ela falou assim, lógico que tem. A gente só escreve alguma coisa científica porque tem um problema. Se não tivesse um problema, a gente não escreveria sobre isso. Que estaria resolvido, né? Quando a gente vai pesquisar sobre uma vacina, é porque não está resolvido. Então, a gente tem que pesquisar até achar a fórmula. E como a gente não achou essa fórmula, a gente está pesquisando até hoje. Eu comecei essa pesquisa em 2013. E ainda está em construção. Ainda está em construção. E agora... Deve estar no sumário ainda. Nossa. Mas assim, com o passar dos anos foram aparecendo outros artigos? Sim. Com relação a isso? Foi crescendo Sim. mesmo. Então você não é a única que estava pesquisando e precisando Sim. disso. Referência. Depois fui ver que tinha vários livros. Aí depois foi surgindo alguns livros. Foi surgindo teses, dissertações. Aí eu falei, nossa, aí já comecei a ficar mais aliviada de saber que tem gente pesquisando sobre isso. Mas estar pesquisando sobre isso não quer dizer que está acontecendo sobre isso. As mudanças que necessitam. A minha primeira pesquisa, eu falei sobre o reflexo que era a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Uhum. As pessoas com deficiência... A gente encontra, tipo, por exemplo, se vocês pensarem rapidinho, assim, os lugares onde vocês frequentam, se existe pessoas com deficiência trabalhando. Eu acho que o único lugar que eu notei foi no MEC, Síndrome de Down, mas eles tinham, acho que, um projeto com relação a isso. Um tempo atrás, porque faz tempo também que eu não vou. É a mesma coisa quando a gente fala de transgêneros. A gente fala assim, a gente fala de luta ativista, mas você vê esse pessoal dentro no meu trabalho anterior, eles tinham que ter uma vaga, era obrigatório ter uma vaga. Uhum. E aí eu ficava tipo, mas obrigatório, gente, tinha que ser uma coisa espontânea, comum, espontânea, não precisava ser uma coisa obrigatória, mas tem que ter, lógico. Que é uma incentivar isso. Né? Isso, mesmo sendo a lei, é a lei de cotas, essa obrigatório. A lei de cotas, ela veio para meio, tipo, para as pessoas que falam que não aceitam, são as pessoas que ainda não levaram um tapa na cara e falam assim, olha, você tem que aceitar as pessoas como elas são. Sim. Isso é verdade. E aquela vaga não é uma vaga de ninguém. Não é uma vaga, ninguém tá roubando vaga de ninguém tá pegando vaga de ninguém. Não tá tirando a oportunidade de um para colocar outro, não era só a oportunidade que era para ser de todos. Isso, a oportunidade é de todos. Todo mundo tem que ter habilidade, competência para fazer o seu trabalho. E você tem que aceitar a diferença. E a gente tem que aceitar, gente, que existe vários tipos de pessoas. Sim. Pessoas que gostam de se vestir de qualquer tipo de roupa. É a mesma coisa. Sim. E a gente é muito cabeça fechada. A gente não aceita. A gente não aceita que uma pessoa com deficiência ou que tem uma mobilidade, ela não é capaz de fazer. E é uma coisa até meio inconsciente, porque como é uma coisa que a gente não fala, a hora que vem um diferente, que a gente acha que é diferente, a gente fica, peraí, mas como que faz? Por que faz, né? Então, é uma coisa que é totalmente fora, assim, está no inconsciente, mas a gente tem que trazer para o consciente para a gente falar, não, vamos resolver. No padrão, o padrão, né? Essa normativa que a sociedade colocou, né? Essa normativa que impõe você, né? Essa normativa que te ensina a ser desse jeito. Você aprende a ser assim. Ninguém te ensina a ser liberal, ninguém te ensina a ser uma ativista. Você se torna uma ativista. Sim. Você não nasce uma ativista, então você se torna uma ativista. E é isso. E a gente está dentro desse parâmetro de sociedade, que a sociedade não quer que você esteja lá. Então, assim, eu sou uma pessoa que incomoda muita gente, porque eu sou formada, né? E eu acho que a formação não diz nada, né? Que eu acredito hoje, com a minha idade, que a formação te induz a aprender daquele jeito, aquele método, ponto. Uhum. E se você não tiver uma cabeça aberta, você vai aprender só aquilo e vai trabalhar daquele jeito. Senão você não consegue expandir o seu aprendizado. Sim. Mas eu incomodo desse mínimo, vamos pensar que esse mínimo 1% eu incomodo por isso, por dirigir. Ela tem um por ocupar os seus espaços de direito. Ela trabalha, ela estuda. Ela é aventureira. Ela é aventureira. Do Aventureiros vocês vão gostar. Do Aventureira
O Aventureiros, gente, o Aventureiros ele veio para quebrar muita coisa, né? Porque o Aventureiros vai pra trilha. Que são lugares que não tem a inclusão, mas dá pra fazer. Vai pra montanha. E a gente vê várias pessoas com mobilidade reduzida. Existe uma cadeira que as pessoas carregam, pessoas que não têm mobilidade para ir na trilha. Que legal. Existe tudo. E é legal a gente fazer parte da natureza, porque a natureza é assim, né? Você tá dentro desse lugar fechado, né? Que é a cidade, que é tipo sua casa, seu quarto, né? Você tá coberto de cimento. Eu já ouvi de algumas pessoas falando assim, a gente tá ocupando espaço. Por exemplo, quando eu vejo algumas cobras, eu filmo, sabe? Aí a pessoa fala que eu tô ocupando espaço da cobra. Eu falei, não tô ocupando espaço da cobra. Eu e ela somos do mesmo espaço. Nós somos aquilo. Eu sou natureza também. Sim, o ser humano é natureza. Que a gente parece estar caminhando para um lugar onde a gente vai se... Que cimentou, né? A gente foi se excluindo, achando que a gente era a última bolacha. Na verdade, esse mar de depressão e tudo mais que a gente vive, e de conhecimento que a gente não consegue, é porque a gente se fechou nesse túmulo, né? Que é a cidade, a casa, é tudo quadrado, né? Uhum. A casa quadrada, sua cidade quadrada, seu quarto quadrado. Você tem uma linha de vida, o que você tem que fazer, deixar de fazer. A sua casa é quadrada, né? Até o seu caixão é meio quadrado. A gente tem que mesmo sair um pouco desse espaço que a gente fica... Que foi criado, né, pela sociedade, o caminho da vida. E a gente começar a sair mesmo da caixa, Sim. né? Os empreendedores falam muito, saia de dentro da caixa, vamos sair de dentro da caixa. Alessandra, pensando assim nos preconceitos que você já passou, você acha que tudo que nem a gente falou um pouquinho das cotas, acaba auxiliando para que diminua esses preconceitos, ou de alguma forma você sofreu mais forte, mas depois de um tempo isso foi entrando na cabeça das pessoas? Então, eu tenho 40 anos, a lei tem 30 anos, a LBI. Então, eu nasci antes da lei. Então, devo ter sofrido muito mais do que eu imagino em época de escola. E até nesses ditados populares que a gente fica brincando agora, que a gente estava antes de começar a gente falando. Uhum, as palavras, né? Já falou, tá dando uma de João sem braço. Uhum. Mas as pessoas, assim, da minha deficiência, as pessoas sempre se incomodaram por eu ser torta. Porque eu tenho uma escoliose, né? Escoliose é um desvio, né? Assim, não assimétrico, né? Tem essa curvatura. E aí, as coisas... E isso incomodava as pessoas, né? E as piadas têm muito disso, né? Você tira sarro do outro, né? Porque se o outro é magro, se o outro é português, se o outro é gordo. E é muito disso, né? É essa generalização que tem, né? Algumas brincadeiras. E o que leva a isso? A falar. Então, assim, como já ouvi muito, eu falo para as pessoas assim, eu posso me apropriar e falar assim, olha, gente, tô torta. E uma vez até brincando, assim, quando a pessoa fala assim, ficou meio torto ali, ó, o quadro. Eu falei, o que tem? Deixa ele assim. Deixa ele assim. Quem disse que ele precisa ficar assimétrico, como diz o médico? Como diz a fala médica, né? Porque é muito difícil, porque quando a gente fala de uma deficiência, a gente vai pelos padrões, olha, além da gente falar da lei, da inclusão, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala do médico, né? E como que é esse perfil médico, como é avaliado? Porque quando você é avaliado por um médico que sabe de patologia, se você pode trabalhar numa empresa organizacional. Ainda é muito difícil isso, né? Porque é um médico que estuda só patologia, que estuda só doença, que precisa te dar um atestado para dizer que você pode trabalhar dentro de uma empresa organizacional. Se você é capaz ou não, isso. É muito difícil. Eu acho que isso é um dos piores preconceitos que existe. Não estou falando só de mim. Eu acho que bastante gente que tem uma deficiência deve se ver
se reconhecer. E realmente, colocando desse lado, parece uma coisa que não conecta. Porque a sua capacidade não está diminuída por conta disso. Sim. E o médico, ainda existia um modelo médico que falava só sobre sua deficiência. E tem um modelo social hoje, que eles falam que é mais acolhedor e tudo mais, que avalia a partir da sua competência e tudo mais. Mas você precisa desse atestado médico Pra preencher que é a um vaga. CID, para dizer que você pode ocupar uma vaga de cota da pessoa com deficiência. É muito difícil. E você acha que isso vem de, por exemplo, toda empresa vai querer sempre pensar no lucro de alguma forma. Então, daí, quando foram fazer a lei lá atrás, eles colocaram como prioridade a necessidade dessa empresa, da galera que tem o capital, e não da pessoa que precisa ter os direitos. Sim. A empresa que tinha, por exemplo, 100 funcionários, hoje precisa ter vamos dizer, né? Precisa ter 2%, né? O máximo é de 2 a 5% da quantidade de funcionários, pessoas com deficiência. E as empresas, outro babado. Jesus, Polêmica. Outra polêmica. Tem empresas que contratam a pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência nem vai trabalhar. Faz um cursinho lá. Faz um cursinho. E a pessoa com deficiência aceita. E a outra... Eu fico até sem fala, porque é aquele tipo de coisa que você fala, gente, mas se você tá... é muito complicado, porque se você quer só cumprir um papel pra bater lá no caixa, no final do mês, não faz sentido nenhum. O que você tá retornando pra sociedade? Eu vou contar outro babado. Meu Deus, a gente gosta do babado. Outro babado que eu não Momento gosto. Polêmica. As empresas de RH agora que vão aprender comigo. Ou vão se suicidar. Não, mentira, a gente não faça isso. Assim, outra coisa que me deixa brava. As pessoas que já me conhecem, convivem comigo, já sabem. Quando eu encontro um cartaz escrito, preciso de, vamos pensar, vendedor, caixa, farmacêutico, qualquer outra profissão, e embaixo está escrito PCD. Tipo, IPCD, como se PCD fosse uma profissão. Fosse um pré... É uma profissão. Aí eu falei, gente, a pessoa não... E aí, às vezes, se vocês começarem a dar uma olhada pela cidade, vocês vão ver. Às vezes, tem pessoas que até mandam... É uma das fotos que eu mais recebo no meu Instagram. A pessoa escreve assim, precisa ser PCD. Independente do que você faz, a gente só quer você aqui. Nossa, é como se fosse precisa-se de TI, precisa-se de RH. Precisa de PCD. Porque é só pra cumprir o papel. Sim. Você precisa de... Porque assim, gente, pensa você. Pense que existe todo um trabalho, gente. Tem pessoas que são formadas, tem pessoas que precisam de um requisito. A sua empresa também, eu acho que banaliza qualquer empresa que coloca isso, porque a sua empresa começa a ser vulgar, porque você fala assim, eu preciso de você aqui para fazer qualquer coisa. Se você precisa para fazer qualquer coisa, porque a sua empresa é qualquer coisa. Então, se a sua empresa é qualquer coisa, por isso que você coloca esse cartaz que significa qualquer coisa. Ai, Deus, agora eu vou ser presa. Olha isso. Não, é super importante a gente refletir sobre isso, porque assim, eu olhando de fora, eu falava, nossa, que legal, essa empresa tá tentando ser inclusiva. Só que agora, olhando por esse seu ponto de vista, eu falo, gente, mas que coisa, parece que é mais preconceituoso ainda. A gente tá falando só do preconceito. Então você falou, vamos falar do preconceito. Eu vou falar não só meu, dá pra falar de um monte. Eu fico até sem fala, gente. Porque é aquela coisa que você fala, o buraco é muito mais embaixo do que você imaginava. Porque eu falei, vamos falar de preconceito, vamos falar de, sei lá, as pessoas na rua, vamos falar de sei lá, estacionar no lugar errado. Não, tipo, aí quando vão te contratar, eles já te fazem o seu rótulo e é isso, Você sabe que essa é uma das fotos que eu mais recebo no meu Instagram de pessoas. Outra coisa, quando você é ativista, e a pessoa sabe que você é ativista, e aí a pessoa manda pra você uma mensagem e fala assim, outro babado. Polêmica.
fala pra você assim, Alessandra, lá na empresa do meu amigo, do meu tio, precisa de uma pessoa com deficiência. Você não tem alguém pra indicar? Ai, meu Deus. É porque você só tem amigos assim, né? Você... Não, aí eu fico pensando tipo, assim. Aí eu me pergunto, como que eu vou. Você teria capacidade de indicar alguém se eu falar assim, ó, tem um trabalho ali, ó, do outro lado da rua. Pra fazer o quê, gente? Ai, sabe o que às vezes Precisa dá? saber de requisito, precisa saber se a pessoa tem habilidade, precisa saber muita coisa. A pessoa fala assim, olha, eu não tenho nada sobre... ainda tem... Ai, a pessoa ainda fala pra você, não sei nada sobre a vaga, mas a pessoa precisa com urgência. Ah, entendi. Precisa com urgência. Ah, legal. Gente, eu vou deixar declarado aqui. Eu não indico ninguém. Eu conheço bastante gente com deficiência? Sim, conheço. Não indico. Não dá pra indicar, gente. Isso foge dos padrões. Isso é um preconceito. Isso tem vontade de falar assim, gente, não faça isso. Tenho vontade de gritar. Falar, não é isso. E essa pessoa parece que ela acha que, sei lá, de noite você... Todas as pessoas deficientes vão num clubinho... Você abre o seu LinkedIn. Vai lá todo mundo junto, tipo, ai, oi, tudo bem, então. O Clube do Livro, né? né? Clube do Livro, aí você é ruiva. Você não tem mais ruiva pra indicar? Gente, é uns negócios que a gente não consegue, né? Mesmo que você conheça a pessoa com deficiência... Tem que saber o que a pessoa quer. Não vou indicar. Porque, assim, eu tenho pessoas com deficiências que são formadas, pós-graduada, que tem super requisito. Eu fico pensando, imagina eu chegar pra uma pessoa dessa e falar isso. Tipo, sei lá, a pessoa tá procurando atendente, você manda a indicação de uma deficiente que é advogada. E aí? A pessoa chegar pra você e falar, viu, eu tô precisando de uma advogada, você tem alguma pra me indicar? Aí é diferente. Sim. Vocês conseguiram entender como que a luta muito rasteiro, gente. É rasteiro, difícil, né? Não é uma coisa muito fácil. E acho que pra gente também Oi? É como se fosse tranquilo, né? E acho que pra gente também, eu pelo menos, raras as vezes que eu tive contato com pessoas deficientes, com pessoas com mobilidade reduzida, com pessoas surdas. Então, pra mim, eu não sei o que é confortável pra pessoa. Tem um menino que trabalha comigo, ele é assistente de arte, trabalha numa agência. Ele é assistente de arte e ele tem mobilidade reduzida, ele anda com um andador. E assim, ele vai no banheiro, na cadeira de rodas, né, na cadeira de escritório mesmo, né? Ele vai empurrando a cadeira. Aí, às vezes, eu nunca sei se eu tô passando, falo, você quer ajuda? Eu não sei como... se eu tô invadindo a privacidade, sabe? Não sei se deu pra entender. Sim, você sabe que essa é uma questão que eu mais respondo. Todos os lugares, e é uma questão muito legal que você perguntou, porque é uma das questões que eu mais respondo. Se você... A gente não ajuda quem não pede ajuda. É o primeiro ponto. Eu não queria falar assim, não queria ser curta e grossa. Não, mas é isso. É porque, assim, às vezes a gente... A pessoa tem uma mobilidade reduzida, gente. É uma mobilidade reduzida. Ela vai fazer do jeito dela, do jeito que ela aprendeu. Ir ao banheiro até que não é muito difícil. Eu já tive várias pessoas, por exemplo, assim, onde eu trabalho... essa foi a pergunta de um salva-vida. Ele falou assim, eu vou lá e ajudo a pessoa a sair da piscina? Eu falei, não, a pessoa pediu pra você. Se ela não tá se afogando, se a pessoa não pediu pra você, você não vai lá. Quem somos nós, gente, pra tocar no outro? A gente não toca no outro, a gente não toca na muleta, a gente não toca no andador. A gente, como se fosse parte da pessoa. A gente não toca, principalmente agora, época de pandemia, né? A gente não toca na cadeira de rodas, sabe? Porque faz parte do corpo. A não ser que a gente fala assim, posso te dar... Você não fala, pode me dar um abraço? Se você for me dar um abraço? Sim. É a mesma coisa. Eu refleti agora que... Que medo, né? Então, é muito engraçado, porque é um super aprendizado, porque eu fiquei tentando raciocinar as vezes que eu ajudei deficientes visuais no terminal de ônibus. Eu sempre via que eles estavam parados. E daí, acho que todas as vezes, eles estavam, tipo...
tentando chamar a atenção de alguém pra pedir ajuda. E daí eu lembrei agora de um detalhe de que eu desci num ponto de ônibus ali na prefeitura e um deficiente visual desceu junto comigo. E assim que ele desceu, acho que ele ouviu que tinha alguém e ele falou assim, eu quero ir na biblioteca. Aí eu falei assim, eu posso te ajudar. Aí ele falou assim, me dá o seu braço direito, eu seguro e você vai andando. Então ele mesmo já te posicionou do jeito que era. Que Mas ele te precisa pediu ser. ajuda. Ele pediu ajuda. Então, no que ele pediu, eu falei assim, eu posso ajudar. Daí ele falou assim, me dá o seu braço direito, que eu Sim, seguro. Daí ele segurou sim. no meu cotovelo. E ele falou assim, agora vai, só me avisa se tem degrau. Falei, ótimo. Então, assim, a própria pessoa deficiente, ela vai te guiar no que ela precisa. Não necessariamente a gente tem que estar ali de suporte, né? Não é coitadinho, gente. Isso. Eu gosto de ser coitadinho, tá? Faz carinho. Mas não. Me dá carinho, mas na hora que eu É, quero. na hora que eu quero. É da comida. Na boca. Tá querendo ajudar, né? Mas não, a gente tem que quebrar isso. Cada um tem a sua limitação. Eu chego. É igual vamos pensar que estamos correndo uma maratona. A gente vai ter o que vai chegar primeiro, o que vai chegar segundo e o que vai chegar por último. Mas ele vai chegar. Sim. Ponto. A gente é muito essa coisa assim, acelerado. Não. Vamos respirar, vamos viver esse momento maravilhoso. Eu queria comentar uma situação. No meu antigo trabalho, eu trabalhava com um moço que ele não tinha a mão. Ele perdeu a mão, né, com 18 anos. E ele sempre dividia isso com mais tranquilidade ali com a gente, né? Ele falava que pra ele, por muito tempo, aquilo foi, vamos dizer assim, por muito tempo aquilo... Era dolorido pra ele? É dolorido, mas assim, ele estacionou. Ele falou que por muito tempo, dos 18 até os 40 anos, aquilo ali pra ele era literalmente uma limitação, como se ele não conseguisse sair daquele caminho, como se ele tivesse fadado a ficar parado e esperar as coisas acontecerem. E quando ele teve esse despertar, que foi a última conversa que eu tive com ele, foi através do amor. É muito legal, porque ele sempre fala isso. Você conheceu, né, Tati? Quem? O Lessa. O Lessa, sim. Ele falava que ele aprendeu através do amor, que ele podia se amar. Sim. Que ele podia aceitar as diversidades e o que apareceu pra ele na vida. E toda vez que a gente conversava e a gente trabalhava com pegar equipamentos pesados, eu sempre via que pra ele aquilo era como uma prova pra ele de que Ele era ele capaz. conseguia, de que ele não precisava da ajuda dos outros, que ele não precisava de ninguém falando que ele era capaz, que ele era capaz. E ele sempre contava isso pra mim. Ele falava, Ju, depois que eu descobri o amor, que ele falou que ele encontrou a mulher da vida dele, ele encontrou o amor dele mesmo. Que ele percebeu que ele não precisava se esconder atrás nem de prótese. Ele falava pra mim, a prótese pra mim é um esconderijo, que eu não me sentia eu. Ele falava no caso dele. Ele falava, então eu preciso me libertar. Então todas as vezes que você pede a minha ajuda, pra mim, eu me sinto bem, eu me sinto útil, eu me sinto que faço parte. Então todas as vezes que você me chama pra fazer parte de alguma coisa, eu me sinto verdadeiramente parte disso. Não como se você fosse obrigada a me colocar naquela situação. Você simplesmente me coloca na situação porque eu faço parte da situação. E assim que tem que ser as vagas de emprego, né? E pra Não, mim isso tem que ser na sociedade Inteira, onde a gente convive Era com o bem dia a bonito de dia, com as pessoas que a gente convive, com os relacionamentos que a gente tem, tipo, sociais, balada e tudo mais, a gente aceita todos os tipos de diversidade. Porque você sabe, eu vou voltar na palavra inclusão. Inclusão, tem gente estudando que inclusão é arcaico, sabia essa palavra? A palavra correta seria diversidade. Porque a diversidade é que engloba tudo. E tem gente já estudando sobre isso. Nossa, Então, até mudar a palavra no Tem que ser. você sabe que a inclusão ainda é arcaico. Mas ainda a gente vai falar de inclusão, ainda vou continuar falando, porque a gente ainda tá nesse Tá transitando, né? Tá fazendo a transição Não, ainda ali. tô na segregação. Que beleza. Infelizmente. Que beleza. Eu ainda tô na segregação, falar bem a verdade, o processo que eu... Essa questão da diversidade eu acho super interessante, porque entra no que você falou da outra polêmica, que é a palavra normal.
Sim. O que é normal. E a gente tem na cabeça de que existe uma bolinha do normal e daí existe a bolinha da inclusão que a gente tem que tentar colocar dentro do normal, sendo que na verdade a diversidade está englobando todas essas bolinhas já. Isso, Por exemplo, assim, agora, nessa época de pandemia, todo mundo ouviu falar nesse novo normal, né? Aí, nós, ativistas da pessoa com deficiência, fala assim, a gente nem conseguiu entrar no antigo, imagina no novo. Cara, eu nunca prestei atenção nisso, mas A gente não entrou nem no antigo. a gente já tava um degrau abaixo, agora já tá 2. Então é isso. Pesado. É pesado. E a gente ri porque... Eu tô indo de nervoso. Porque é uma coisa que, a gente não presta atenção e é coisas que a gente precisa abrir o olho. Então, eu tô assustando vocês, né? Não, é engraçado que a gente... A gente gosta do susto porque o silêncio parece que a gente tá digerindo, né? Absorvendo e fazendo da consciência isso para que a gente não seja só mais um, né? A gente consiga praticar isso no dia a dia. Levar as coisas com mais naturalidade. Saber lidar com as situações e as diversidades, saber se posicionar e, enfim. Acho que é importante para isso, esse choque, né? Sim, esse choque, vamos falar assim. Sim. Um tapa na cara de respeito. Exato. Bom, vamos terminar então com um climinha mais ou menos. Você tinha falado de algumas palavras ofensivas que a gente tem que dar uma trocada. Então, pelo menos a gente dá risada com relação a isso. As palavras que a gente usa, né? Por exemplo, prestar atenção, né? Em várias 1000 palavras. Por exemplo, a gente não pode achar que chamando a pessoa com algum tipo de deficiência é um xingamento, né? Porque por exemplo, assim, a gente não precisa xingar a pessoa, né? Por exemplo, assim, a turma de futebol se xingam, né? Isso é ofensivo, né? Eles xingam, você juiz ladrão, coisas do tipo. Por exemplo, assim, que é São Paulina biba, é baby, né? Na verdade. Quem disse isso? Sabe? É a mesma coisa, assim, sabe? A gente tá nesse monopólio que achar que a gente ofendendo o outro, a gente tá se sobressaindo. E as palavras mais divertidas que a gente vê, que a gente não pode, é achar que chama o outro, tipo, de surdo. Ah, você tá surdo. Não é bom. Isso a pessoa fala assim, sou surdo mesmo. Então, as palavras surdo, cego, não é bom a gente você tá cego. Incluir no nosso vocabulário. Você tá cego? Não, você não é cego. Mas você podia estar cego. E o que tem você tá cego? Quer dizer que você não vai conseguir? Agora, o que mancada é chato. Nossa, e é uma coisa assim que eu uso muito. Eu uso mancada, eu uso também. Eu uso muito. E agora vocês vão uma vai ajudar a outra. Agora toda vez que fala, a gente fala... Ai, a Alessandra tiver que vai xingar. Não. Né, que mancada. É igual eu com judiação. Toda vez que eu falo alguma coisa, vai judiar, eu mudei o judiação pro pecado. Gente, pelo amor de Deus, pecado posso usar? Acho que sim. Acho que sim, porque eu falava, que judiação também. Aí agora eu falo, pecadinho. Vai dar uma de João sem braço. Gente, o que o João sem braço tem a ver com a nossa... Com querer fazer ou não um negócio, pecado. Não querer fazer. Talvez, sabe? Então, assim, eu pergunto várias coisas. Tem muita coisa que a gente pode mudar. Então é prestar atenção. Se atenção. A palavra que eu estou usando pode ser quando ter uma conotação que se encaixa na descrição de alguma outra pessoa e pode ser ofensivo, vamos tirar. É trabalho de consciência, de prestar atenção. Sim. Sim, tem várias situações, várias. A gente tem que prestar atenção no nosso cotidiano. A gente vai prestar atenção pra gente ser um ser humano melhor, pra gente incluir mesmo, se a gente quer mesmo usar essa palavra como inclusão, a gente usar isso como um dia a dia. A gente não precisa falar assim, mas eu queria muito ajudar. Ajuda com pouco, gente. Ajuda isso, é o mínimo. O mínimo que a gente pode é estar incluindo todas as pessoas nos acessos que a gente tem, né? O podcast é muito legal, que ele inclui, né, as pessoas com deficiência visual. Eu fico pensando quantas pessoas com deficiência visual adquirem, né, tipo assim, tem esse conteúdo do dia a dia, né?
consome esse conteúdo. Pode ter um entretenimento específico para eles, né? E como isso é inclusivo para eles, né? Outros assuntos também. Mas aí, e agora eu vim para falar para as pessoas que não são mesmo com deficiência, para pensarem como que estão na sociedade. Como eu tô me relacionando com essas pessoas. Como eu reajo na presença delas, Isso. né? É. Eu falando de experiências próprias, quando eu tô até mesmo te entrevistando, eu penso no que eu vou falar porque eu não quero ofender, né? E a gente acha que qualquer palavra que a gente vai falar, ao contrário, a gente vai acabar ofendendo. Mas isso é o quê? É falta de convivência. É falta de convivência. Com quem com quem tem deficiência. Porque Sim. é o que eu falei, se tivesse mais gente desde que eu era pequena, se eu tivesse convívio com mais pessoas, pra mim seria muito mais fácil de eu não pensar e já ficar falando. Eu acho que tem a ver com a convivência e tem a ver com como a gente não tem convivência, nunca foi falado. E é um negócio que tem que ser falado. E é praticamente um tabu. Mas devia ser falado na escola. Acredito, gente, que na escola onde vocês estudaram devia ter alguém com deficiência. Sim. Que nas escolas tem muita gente. Uhum. Agora, fora da sociedade, tem muita gente. Lá fora tem muita gente. Tem muita gente ouvindo vocês. Tem muita gente com deficiência consumindo conteúdo. Tem muita gente. A gente tem que falar com elas. A gente tem que agradecer delas estarem aqui. Não, agradecer por todo mundo estar aqui. Mas ter a certeza de que a gente está falando com elas também. Estão consumindo esse conteúdo. De ter essa diversidade. Isso. Sim. Fazer parte da diversidade, né? Realmente, pegar essa palavra para nós e falar, é isso, né? Esse é o correto. Sim. Maravilhoso. Alessandra, quer deixar um último recado pro pessoal? Além de falar suas redes sociais também, falar pro pessoal te seguir? Eu agradeço o convite das meninas. Espero que tenha sido uma conversa bem divertida. Foi assim, né? Meio assustadora, né? Eu via os olhinhos assustados, mas não se preocupem. Agradeço, né? Obrigada. Se o pessoal quiser seguir as minhas redes sociais, chama Aventureiros da Inclusão. O Aventureiros da Inclusão não é só essa fala brava minha. Lá eu falo bastante coisa. Lá a gente fala sobre natureza. Lá a gente fala sobre arte do mato. Lá a gente fala sobre uma palavrinha chamada bushcraft, que chama arte do mato, que é a arte de acampar. Então, assim, a gente faz acampamento além de trilhas e tudo mais. E a gente briga também, porque tem uma raiz dentro desse coração aqui que briga, que é uma misturinha boa. É uma misturinha boa. Isso. É isso, gente. Então sigam ela lá. Né? Veja como que é essa... Eu vi você talhando eu vou vir um dia aqui. Eu nem sei o que é. Eu vi o vídeo de você talhando as coisas e falei, gente, que legal. Eu vou vir um dia falar só sobre pessoa com deficiência e a arte do mato. Vou vir explicar passo a passo. Eu faço técnica de sobrevivência. A técnica de sobrevivência, a gente vai falar... Se um dia a gente vier, eu vou falar só sobre isso. Muito importante para todas as mulheres que vivem nessa sociedade patriarcada, machista. Todo mundo tem que andar como? Não todo mundo precisa andar armado, gente, mas todo mundo precisa andar alerta. E toda mulher precisa estar alerta o tempo todo, para não sofrer vários assédios que vem sofrendo. E dentro desses cursos de sobrevivência, a gente tem uma aula sobre isso. Eu posso vir falar sobre isso. A gente vem, então, falar especificamente sobre isso. Eu fiz o fogo, né? Como a arte do mato, o bushcraft, a arte primitiva, é fazer um fogo primitivo. Que ele é um fogo viking. Que é esfregando e tirando Aquele tem do boldril, mas aquele do aço e da pedra, aquilo chama flint steel. Aquilo é uma técnica. Vai voltar pra gente falar disso, então, porque daí a gente já junta eu vou outras voltar, coisas. Vou trazer pra vocês verem Legal. O que é os equipamentos. Vou trazer todos os equipamentos, a gente vai falar sobre o equipamento do primitivo ao moderno. Ao urbano, né? Isso. A gente só não faz fogo porque senão as espumas pegam aqui. Mas isso, a gente aprende. Sim. Não, vou só mostrar os equipamentos. Faz um programa ao ar livre? Olha só, opções. Bom, Alessandra, muito obrigada de vir aqui, de conversar com a gente, de trazer mesmo clareza nesse assunto, que eu acho que como a gente não fala, a gente acaba
enrolando ele cada vez mais. Então, de falar, a gente traz um pouquinho de clareza e leveza nele, que é o mais importante. Então, muito obrigada de participar. Muito obrigada a você que escutou ou assistiu até aqui. Eu espero vocês na próxima semana. Não esquece de seguir o Podinista nas redes sociais, que daí a gente consegue manter esse projeto. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.